Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje reapresenta os principais fatos que marcaram o mês de julho no Parlamento Municipal. Entre eles, o debate para alterar o feriado alusivo ao aniversário de Passo Fundo. O que a gente quer, na verdade, é valorizar o comércio, que assim como outros segmentos da nossa cidade também tem um papel importante em toda a nossa história. Também foi em julho que a maior instituição hospitalar do interior do estado comemorou um século de história com homenagem do Legislativo. O hospital praticamente cresceu, nasceu junto com a cidade, desenvolveu junto com a cidade. A história do São Vicente, ela se envolve, se mistura com a história de Passo Fundo. Em julho, a Câmara de Vereadores promoveu uma audiência pública para discutir o projeto de lei que pretendia alterar o feriado alusivo ao aniversário do município. Reveja como foi esta atividade organizada pelas 4 comissões permanentes da Casa. A matéria em debate é de autoria do vereador Ronaldo Rosa. Ele quer estabelecer como feriado o dia 7 de agosto, data da emancipação político-administrativa do município. De acordo com o parlamentar, muitas cidades adotam esta medida para incentivar e resgatar a história de criação. Nosso objetivo principal é, sem dúvida nenhuma, valorizar a data magna do município, o dia do aniversário de Passo Fundo, que é no dia 7 de agosto, com um feriado municipal. Aí nós estaríamos proporcionando ao poder público um dia para realizar uma programação onde a população dos mais diversos segmentos, sem qualquer tipo de discriminação, pudesse participar dessa programação e valorizar Passo Fundo. Passo Fundo, acima de tudo, o aniversário da cidade, onde vivemos, onde adotamos para viver, a cidade em que amamos. A intenção de Ronaldo Rosa não é criar mais uma data comemorativa em Passo Fundo, e sim substituir o feriado do dia 8 de dezembro alusivo a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do município. O vereador explica ainda que o final do ano contempla diversas datas significativas para o comércio e mais um feriado traz prejuízo à economia local. Nós temos o mês de dezembro, que é o último mês do ano, temos Natal, temos o pessoal todo que vem da região. Passo Fundo é uma cidade onde o comércio é muito forte, é uma capital regional onde vem milhares de pessoas para cá no final do ano fazer essas compras, e esse feriado no dia 8 de dezembro tem prejudicado inclusive a atração de turistas para a nossa cidade. Então, o que a gente quer, na verdade, é valorizar o comércio, que assim como outros segmentos da nossa cidade também tem um papel importante em toda a nossa história, merece ser reconhecido. Passo Fundo é reconhecido como uma cidade pujante do comércio, e muito do que somos hoje nós devemos ao comércio. Então, nada mais justo do que também se faça um olhar nesse sentido e que se antecipe esse feriado para o dia 7 de agosto, onde estaria contemplando também o desejo dos comerciantes. Como estava previsto, a comunidade pôde opinar a respeito desta possível mudança. A empresária Jane Casanova apoia o projeto e defende a antecipação do feriado para agosto. A gente representa aqui o comércio de Passo Fundo. E o que a gente pensa? Não é nada contra a igreja ou contra a religião em hipótese alguma. Apenas a gente considera que a data de 8 de dezembro ela é muito mais importante e muito mais vendável do que o 7 de agosto. E muito mais importante para a gente fazer o 7 de agosto, porque no mês de dezembro nós temos 3 feriados. Então não tem por que a gente deixar num mês que é bom de venda, ter muito mais feriados e poder trocar. Então isso é uma coisa muito importante. E uma das outras coisas que eu acho muito importante é o valor que uma cidade tem o seu dia de aniversário. Gente, a cidade tem que ter uma referência para os alunos, para a sociedade, para os nossos filhos. Eles têm que ter uma referência do dia do aniversário da cidade, onde se possa fazer um evento da cidade, onde se possa usar aquilo que o município tem para dizer que aquele dia é o aniversário, porque muita gente não sabe nem o dia do aniversário de Passo Fundo.
De outro lado, o pároco Cassiano Pertile quer que o feriado seja mantido em dezembro. Para ele, a data em homenagem à padroeira do município tem grande relevância histórica. Tendo ouvido a comunidade e também tendo em vista todo o processo histórico que está por trás da data de 8 de dezembro, evidentemente, representando a matriz, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, não queremos a mudança da data de 8 de dezembro para 7 de agosto, tendo em vista uma série de fatores. Em primeiro lugar, o peso da relevância histórica que tem Nossa Senhora da Conceição para a cidade de Passo Fundo. Tudo se estruturou a partir do início da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Até por sinal, ela esse ano completa 171 anos, tem mais do que a própria cidade de Passo Fundo. E por isso não tem como compreender o desenvolvimento econômico, social de Passo Fundo sem levar em consideração essa caminhada histórica de Nossa Senhora da Conceição. Então, respeitando a memória e tudo aquilo que já foi construído histórica e socialmente, nós achamos que é melhor que permaneça 8 de dezembro. O vereador Patrick Cavalcante preside a Comissão de Constituição e Justiça e foi o proponente desta audiência. Ao final do evento, ele fez uma avaliação. Esse debate foi muito amplo. Nós tivemos a participação de mais de 16, 17 pessoas inscritos nas suas falas, Somente 3 delas tiveram a manifestação de pedir a troca ou a mudança do feriado. A grande maioria pediu para ficar, por várias questões, pela questão do cultural, pela questão da história, resgatando um pouquinho, lembrando que é assim um tema religioso, mas também civil, e a questão da cultura. O município tem 161 anos. Nos seus 161 anos de emancipação política do município de Passo Fundo, que nós temos então o feriado no dia 8 de dezembro. Então não vejo por que mudar. O comércio nunca se sentiu prejudicado dessa forma. Tanto que numa convenção coletiva, o comércio no dia 8 de dezembro, ele acaba abrindo igual. Então não há prejuízo nenhum ao comércio. O que nós temos que debater, e foi a minha manifestação quando falei. Nós temos hoje um momento da degradação da família e a forma da religião católica, evangélica, que seja o credo religioso, ele tem resgatado um pouquinho desses valores familiares. Então nós temos que manter isso, nós não podemos perder essa essência de resgatarmos aí o cunho religioso das famílias. O projeto para alterar o feriado municipal acabou sendo rejeitado pela maioria do plenário e foi arquivado. E no próximo bloco você vai rever 2 sessões solenes realizadas no mês de julho. Nós já voltamos. Conheça o Meu INSS, o aplicativo que todo cidadão merece ter. No Meu INSS, você pode consultar o extrato previdenciário, requerer salário maternidade, simular tempo para aposentadoria, requerer aposentadoria por idade, agendar atendimentos e ter acesso a outros serviços e benefícios do INSS de onde você estiver. Uma mão na roda, né? E como ele foi criado para descomplicar a sua vida, usá-lo é muito simples. Primeiro, você faz seu cadastro com seus dados, que é uma medida de segurança para garantir que é você mesmo que está usando. Aí, você anota a senha que foi gerada. Ela é provisória e você pode fazer outra depois. Não vai esquecer, hein? Pronto! Agora, toda vez que precisar do INSS, é para já. Se ainda assim você precisar de mais informações, acesse o site do Meu INSS ou ligue 135. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. A maior instituição hospitalar do interior do Rio Grande do Sul completou no ano passado um século de história.
O Hospital São Vicente de Paulo comemorou a data com uma sessão solene realizada na Câmara Municipal. Os números impressionam. Todos os dias, mais de 5.000 pessoas circulam pelos corredores do hospital. O atendimento alcança uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Hoje, a instituição conta com 3.600 funcionários, 700 médicos e 685 leitos para internação de pacientes. Tudo isso faz do São Vicente de Paulo o maior centro de saúde do interior do estado. Outro dado importante, a gente chegou aí num volume, uma capacidade de atendimento hoje invejável. A gente, o Hospital São Vicente hoje tem uma capacidade de internar mais pacientes que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Um exemplo para fazer uma comparação, né? Foram internados no ano passado mais de 38.000 pacientes. Um dado que eu tenho do Hospital de Clínica, esse ano passado não passou de 32.000 pacientes, né? Certamente com orçamentos 3 vezes maior lá, né? A nossa região hoje é uma região de 300 a 400 municípios que nós temos aí toda semana. Todo o sul do Brasil busca atendimento, assistência aqui, e uma assistência com resolutividade. E a formação de profissionais capacitados através de programas de residências médicas é uma das preocupações da instituição hospitalar. O Hospital São Vicente de Paulo ele tem essa característica que desde 1976 teve a primeira residência médica. E isto veio aumentando gradativamente, hoje com 29 especialidades, onde nós temos múltiplos colegas, são preceptores, professores com alta capacidade que estamos formando cada vez mais especialistas para esse Brasil e para o mundo. O Hospital São Vicente de Paulo também é referência no atendimento de alta complexidade. Destaque para o setor de transplantes. E isto é importantíssimo, porque no sul do país, de São Paulo para cá, é o único banco de tecido músculo-esquelético que funciona. Recentemente recebemos a visita da Anvisa, onde ficaram aí uma semana fazendo uma vistoria, uma auditoria completa, e o banco recebeu mais uma vez o certificado para ter continuidade. A sessão solene foi uma iniciativa dos vereadores Roberto Gabriel Tozon e Saul Spinelli, com a aprovação unânime do plenário. Nos discursos, ficou evidente que, além da saúde, o hospital impulsiona o desenvolvimento da cidade e da região. Por estes e outros motivos, fica o desejo de vida longa ao São Vicente. Eu conheço grande parte dos funcionários lá, a maioria é funcionário de carreira, né? O pessoal entra no hospital jovem, se aposenta no hospital, os colaboradores realmente vestem a camisa e são eles que fizeram durante esses 100 anos o hospital se tornar o que se tornou. Nunca vou esquecer uma vez que eu li uma reportagem num jornal aqui local, fazendo uma comparação dos equipamentos de diagnóstico por imagem que Passo Fundo tem e que São Paulo tem, que Curitiba tem, que Brasília tem, são exatamente os mesmos. Então, a gente está muito bem servido de hospital na área da saúde, na área médica, e o São Vicente é o grande responsável por isso. Nossa cidade tem 160 anos, o hospital tem 100 anos. Então o hospital praticamente cresceu, nasceu junto com a cidade, desenvolveu junto com a cidade. A história do São Vicente, ela se envolve, se mistura com a história de Passo Fundo. Eu fico muito engrandecido, envaidecido, que está junto com o vereador, meu colega Beto Tozon, nesta homenagem. Ele que também tem um trabalho, assim como eu, voluntário no Hospital São Vicente. Eu acredito nesse hospital, eu aposto e fico assim, deverasmente emocionado em homenagear esse hospital que deu tantas alegrias para muitas pessoas aqui de Passo Fundo, região, inclusive outros estados, porque o hospital hoje é referência além do estado do Rio Grande do Sul. Para marcar o centenário, o Poder Legislativo concedeu aos representantes do Hospital São Vicente de Paulo uma placa de honra ao mérito. O momento serviu para resgatar um pouco da história que começou com os vicentinos. Aproximadamente 300 vicentinos, 280 por aí, que deram seu nome no grupo social, é um grupo de 60 sócios, e eles ficaram permanentes à medida que abriu uma vaga, por óbito,
ou por transferência, então acrescentava mais um. Então, são 100 anos de história com o mesmo grupo de vicentino. Isso é muito bom e que eles continuam até hoje. Sempre quando há, além do lado profissional, da boa gestão, uma preocupação de caridade, com mais propriedade se alcança os objetivos. Então, estamos hoje representando a Arquidiocese aqui, porque na origem temos um padre que trabalhou na Arquidiocese, na fundação, e por isso mesmo também nos alegramos, mas acima de tudo nos alegramos pelo benefício feito pelas tantas pessoas atendidas durante esse período. É muito importante porque é um reconhecimento pelo trabalho e pela participação até social do hospital na comunidade de Passo Fundo e região. Então, para nós é muito gratificante receber uma homenagem, principalmente por ser da casa do nosso povo, né? Que é a Câmara de Vereadores. Então, muito importante mesmo. E julho contou com mais uma sessão solene. Desta vez, a homenageada foi uma entidade tradicionalista. O CTG Moacir da Mota Fortes completou 40 anos de história. O CTG Moacir da Mota Fortes fica no bairro Vera Cruz e foi fundado em 29 de junho de 1978. A entidade é oriunda do extinto CTG Sinuelo da Fé, mas quem conta um pouco desta história é o patrão Adélio Gomes. Até então a gente mantém esse nome Sinuelo da Fé no museu que a gente tem dentro do nosso CTG. Posterior, o CTG passou por uma dificuldade, como era uma entidade quase que filantrópica, que era uma extensão da Igreja Católica São José Operário ali, ele foi, digamos assim, pelo então vereador da época, Moacir da Mota Forte, que era um tradicionalista e que se enganjou, né, com a prefeitura, com... como é que eu vou te dizer assim, foi atrás, conseguiu um local cedido pela prefeitura e fundou o CTG, então com o nome dele, Moacir da Mota Forte, no dia 29 de junho de 1978. Milhares de pessoas já passaram pelas dependências do CTG ao longo de 4 décadas. Atualmente, 1.400 associados apoiam o desenvolvimento social, cultural e artístico da entidade. Mas a grande batalha, sem dúvida, é colocar em dia a situação financeira. Assumimos a casa com em torno de 80, 90 mil reais de dívida. Infelizmente, de uma má administração, uma gestão que não foi tão feliz, né? Então, a gente está trabalhando em cima disso, a gente pretende... seguir esse trabalho da mesma forma que eu venho fazendo, que a nossa patronagem vem fazendo, né, desde janeiro, com seriedade, né, com honestidade principalmente, né, e ver aí se a gente consegue, a gente está batalhando ver se consegue um incentivo dessa lei Rouanet, o incentivo à cultura, né, a gente vai batalhar por isso, porque sozinho para saldar essas dívidas, para recuperar, limpar o nome Moacir da Mota Fortes, está bem difícil. Conforme a coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, aqui a cultura gaúcha está em evidência o ano todo. São valores e princípios que realmente nos orgulham. Enquanto nós tivermos as crianças nas nossas entidades e a família, nós teremos jovens sadios e transparentes para a comunidade. Mesmo que seja informalmente, a gente ajuda os poderes públicos constituídos, tanto dos municípios quanto do Estado e a própria federação, a formar os cidadãos através dos nossos valores que nós pregamos. Tenho absoluta certeza que os jovens e as famílias que frequentam o CTG, eles têm uma outra personalidade e uma outra formação ética. Nós não temos alunos evadidos, nós não temos pessoas com uma conduta, a não ser uma conduta ilibada. Então, tudo isso é uma soma de valores que os tradicionalistas ajudam a construir o município a qual eles estão inseridos no seu contexto cultural. E a cultura gaúcha tem colaborado, né, fazendo cumprir o que nos diz a Carta de Princípios do próprio movimento, que é auxiliar o Estado nas suas ações. E essas ações que nós fizemos é preservar.
a família tradicional através das ações, seja ela na artística, na cultural ou na campeira e no envolvimento no bem coletivo com toda a comunidade a qual nós estamos inseridos. Pela história e pelo aniversário de 40 anos, o CTG Moacir da Mota Fortes recebeu uma homenagem da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Eloy Costa. Faço parte do CTG, sou padrinho da invernada do CTG e trouxe para a Câmara de Vereadores e foi aprovado por unanimidade pelos colegas. E hoje nós estamos fazendo essa homenagem dos 40 anos do CTG. É um momento para nós de muita satisfação, de muito orgulho, porque eu, como vereador, é a primeira sessão solene que eu faço. E faço uma sessão solene para um grupo de amigos, para um CTG onde eu frequento, onde eu vivo, da minha comunidade. E tive o prazer de fazer essa homenagem nos seus 40 anos. Então, para nós vai ficar na história. A gente fica muito, vamos dizer assim, elogiado até e orgulhoso por o nosso amigo e então vereador Eloy Costa, que é frequentador do nosso CTG, assíduo, faz aí em torno de 5 anos a 6 que eu conheço o vereador Eloy Costa, a gente se tornou amigos, aí a gente vem sempre nos prestigiando, vem batalhando pela causa também. A gente sabe que é um trabalho sério que ele está fazendo, não só no apoio ao nosso CTG, mas sim com a comunidade ali da Vera Cruz, né, e em geral. Mas o apoio que ele nos traz lá para dentro do CTG e é uma gratidão para nós saber que ele também é um cultuador, ele cultiva a tradição gaúcha. Isso para nós recebemos essa homenagem com muito orgulho. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.